crianças, tudo bem? Estamos iniciando a aula de língua portuguesa para os estudantes do quarto ano. Eu sou a professora Márcia. Os materiais para a aula de hoje são o caderno, o lápis e a borracha. Eu vou dar um tempinho para você pegar. Os materiais na mão, vamos então anotar a data de hoje, aula de língua portuguesa. Vamos relembrar a nossa última aula. O que a gente estudou na última aula? Nós retomamos, a sequência do texto do Baobá, a árvore de ponta cabeça. Falamos sobre as lendas, Conhecemos as características das lendas, as suas origens. Vimos que as lendas podem ser de origem africana, medievais, indígenas, urbanas. Falamos também, dos personagens bem conhecidos nossos, que são parte do folclore brasileiro, que são histórias que estão aí há muito tempo na nossa cultura. Relembramos o que é folclore, que são as questões dos mitos, das crenças, dos costumes de um povo. E mais pro final da aula a gente fez uma atividade com as palavras. Eu trouxe um cartaz, fui escrever uma frase, a palavra não cabia na linha e a gente conversou sobre essa situação. Que quando a palavra não cabe na linha, a gente divide ela em duas partes, respeitando a sua divisão silábica. Aí eu pedi para vocês construírem essas 3 figuras e fiz um ditado para vocês escreverem as palavras dentro das figuras. Tá? Então, pega aí as suas figuras e vamos conferir como é que ficou a escrita das palavras dentro dessas figuras aí. Então, a primeira palavra que eu ditei foi árvore. Então, dá uma conferidinha lá. Se você escreveu a palavra e conseguiu escrever ela inteira, ficou assim, árvore. Agora, se você precisou dividir, se não coube na linha, você pode ter escrito assim, árvore, ou pode ter escrito assim, árvore. Dessas duas formas, você pode ter separado a palavra. Se você fez de uma outra forma, arrume aí para ficar certinho. Porque a palavra só pode ser dividida dessas duas formas, porque eu tenho que respeitar as sílabas dela, tá? Se você não encontrou suas figuras aí, copie no caderno para você ter essa referência da separação da palavra. A próxima palavra que eu ditei foi continente. Continente é uma palavra um pouco maior. Como é que eu posso dividir a palavra continente na linha do caderno? Eu posso escrever com o tinente. Posso escrever continente e posso escrever continente. Então, a palavra é um pouco maior, eu tenho mais possibilidades para dividi-la. Eu vou dar um tempinho aí para você conferir bem certinho, deixar isso bem certinho no seu caderno. Conferiram bem, conferidinho? Muito bem, tem que deixar isso bem certo no caderno para não se confundir. A terceira palavra que eu digitei foi sementes. Então, se coube a palavra inteira, tá ali, sementes. Se você precisou dividi-la, você pode ter colocado sementes ou
sementes. Então, a palavra sementes tem 3 sílabas, eu posso dividi-las de 2 maneiras, respeitando, né, a divisão silábica dela. A última palavra que eu ditei foi africana. Então, vamos ver lá. Vocês podem ter escrito assim. Fricana. O A, nesse caso, é uma sílaba. Pode ser assim também. Africana. Ou ainda Africa, na. Confiram bem certinho para ter esse registro bem correto no caderno. Muito bem. Então, agora você pode colar essas figuras no seu caderno para você, quando acontecer essa situação com você, de precisar dividir a palavra, você lembrar que fazemos essa divisão sempre respeitando as sílabas da palavra. Bom, agora nós vamos relembrar o texto do Baobá assistindo um vídeo. Então, se acomode aí bem confortável e vamos prestar atenção no vídeo. Olá, eu sou a Célia Cris Silva e hoje eu vou ler para vocês uma história deste livro. Histórias Encantadas Africanas, escrito pela Ingrid Bisemeyer Bellinghausen. E a história que eu vou ler é a do Baobá, a árvore de ponta cabeça. No início dos tempos, quando Deus criou o mundo, primeiro fez as águas e as terras. Depois, admirando a paisagem, criou diversas espécies para viver o resto dos tempos. A primeira árvore que fez era bem grande e forte. Foi um baobá. O baobá nasceu ao lado de um rio de águas tranquilas, onde se refletia e acompanhava seu próprio crescimento. Atento, observava a natureza ao redor, os outros tipos de plantas e flores. A enorme árvore tinha tudo para viver feliz, mas parecia insatisfeita e descontente. Por que não tenho flores o ano inteiro? Indagava o baobá. E por que não tenho flores de várias cores? Assim prosseguia por horas. O baobá sentia inveja das outras espécies. Inconformado, chamou o Criador e fez exigências sem fim. Não reclame, você é perfeito. Dá frutos, deliciosas sementes, flores, sombra e até água, disse o Deus. No entanto, o baobá não desistia. Seguiu o Criador por toda a África, fazendo suas queixas. Dizem que é por isso que há baobás por todo o continente. Não posso acreditar que é infeliz. Justo você, que caprichei tanto, insistia o Deus. A árvore continuava reclamando. Chegou o dia em que o Criador não aguentou mais ouvir lamentações. Chega de blá blá blá, disse aborrecido. Então, arrancou o tronco da terra e plantou o baobá de novo, com as raízes viradas para cima. Mesmo de ponta cabeça, o baobá continuou crescendo encantador, único e maravilhoso. Será que hoje ele pensa diferente? Gostaram? Que delícia de leitura, né? Maravilhosa essa leitura. A gente já conhecia a história, mas ouvir uma leitura tão bem feita é um prazer. Quem fez essa leitura pra gente foi a Célia Cris Silva. Ela é uma escritora aqui da nossa cidade. Segundo ela mesma, ela é apaixonada por literatura e é mediadora de leitura. Então faz atividades com leitura
E aí gentilmente aceitou nosso convite para vir ler para a gente. Que delícia, né? Obrigada, Célia, por deixar nossa aula tão gostosa. Bem, nós agora já lembramos da história, né? Com essa leitura deliciosa, vamos trabalhar mais um pouquinho com essa nossa lenda do baobá. Nós vamos conversar sobre a pontuação. Eu trouxe aqui um trecho do texto e quero que vocês observem. Tem muitos sinais de pontuação aí, né? Temos travessão, temos ponto de interrogação, vírgula, ponto final, né? Temos ponto de exclamação, vários sinais de pontuação, né? E todos os textos têm, né? Mas por que os sinais de pontuação aparecem nos textos? Por que eles estão lá? Cada sinal de pontuação tem uma função. Quando a gente vai ler um texto, a gente tem que saber identificar essa função do ponto na leitura para fazer a entonação correta dele. Então a leitura que a gente ouviu da Célia foi tão gostosa por quê? Porque ela faz direitinho a entonação dos sinais de pontuação. Né, tem frases que ela deu ênfase, tem frases que ela deixou bem claro que era uma pergunta. E os sinais de pontuação estão no texto para isso, para organizar o texto. E quando a gente vai ler, a gente tem que ir seguindo o que eles estão nos dizendo. Ou seja, a gente vai lendo os sinais de pontuação. Eu vou ler esse trecho para vocês e quero que vocês prestem atenção na minha entonação. Como é que eu vou mudando ali a entonação da minha voz durante a leitura quando eu encontro os sinais de pontuação? Então, observem lá. E por que não tenho flores de várias cores? Assim prosseguia por horas. O baobá sentia inveja das outras espécies. Inconformado, chamou o Criador e fez exigências sem fim. Não reclame, você é perfeito. Dá frutos, deliciosas sementes, flores, sombra e até água, disse o Deus. No entanto, o baobá não desistia. Seguiu o Criador por toda a África, fazendo suas queixas. Dizem que é por isso que há baobás por todo o continente. Perceberam que a minha entonação da minha voz muda de acordo com a pontuação que eu vou encontrando durante a leitura? Então, essa é uma das funções dos sinais de pontuação. Quando a gente vai escrever, nós também temos que usar os sinais de pontuação. E eu uso os sinais para marcar assim, as minhas emoções e os meus sentimentos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu falo a seguinte frase: hoje está frio. Falei a frase, fiz uma afirmação para vocês. Estou dizendo que hoje está frio. Se eu for escrever isso, eu vou usar um sinal de pontuação, que é o ponto final. Acabou a frase. Hoje está frio. Agora preste atenção no que eu vou dizer agora. Hoje está frio? Eu disse as mesmas palavras. Mas eu falei a mesma coisa? Não. A primeira vez que eu disse, eu fiz uma afirmação. Na segunda, eu fiz uma pergunta. Então, se eu for escrever isso, eu vou escrever com as mesmas letras. Mas eu vou garantir que a pessoa que vai ler vai entender com a pontuação. Se tiver com o ponto final, ela vai entender que eu estou afirmando. Se tiver com o ponto de interrogação, que a gente usa nas perguntas, ela vai entender que eu estou perguntando. Então, hoje nós vamos analisar a função de dois sinais de pontuação. Esse aqui, que é o ponto de interrogação, e esse aqui que aparece duas vezes, que é o ponto de exclamação. Alguns estudantes assim confundem os dois, né, por causa daquele pontinho que ele tem embaixo. Mas então, preste atenção e procure lembrar que a interrogação ela é tortinha, a exclamação ela é reto. Mas quando eu uso um e quando eu uso outro? Quando eu sei, como é que eu vou saber que eu vou usar o ponto de interrogação ou vou usar o ponto de exclamação? Eu trouxe aqui pra gente algumas frases que eu retirei do texto e retirei também a pontuação, no caso o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Vamos conversar aqui, vamos completar bem certinho essas frases aí com os sinais. Olha a primeira frase. Por que não tenho flores o ano inteiro? Indagava o baobá. Preste atenção ali nessa palavra. Indagava. Indagava significa perguntava. Se o baobá está fazendo uma pergunta, qual é o sinal de pontuação que vai ali? O ponto de interrogação, que é ele que indica que é uma pergunta. Por que não tenho flores o ano inteiro? Próxima
frase. Não reclame, você é perfeito. Dá frutos, deliciosas sementes, flores, sombra e até água, disse o Deus. Essa fala do Deus revela um sentimento dele. Ele estava indignado com a reclamação do baobá. E quando a gente quer assim dar uma ênfase na fala, expressar um sentimento, a gente usa o ponto de exclamação. Não reclame, você é perfeito. Dá frutos, deliciosas sementes, flores, sombra e até água. Então eu dou uma ênfase e eu percebo essa ênfase pelo sinal de exclamação. Vamos analisar mais alguns exemplos. Não posso acreditar que é infeliz. Justo você que caprichei tanto, insistiu Deus. Aí também nós temos uma expressão do sentimento do Deus, que ele não conseguia acreditar naquilo que ele estava ouvindo. Ele estava indignado. Então, se eu estou expressando uma emoção, eu vou usar o ponto de exclamação. Então, fica assim, não posso acreditar que é infeliz. Justo você que caprichei tanto. Olha a ênfase, olha a entonação de quando eu leio uma palavra com o ponto de exclamação. Na próxima frase. Mesmo de ponta cabeça, o baobá continuou crescendo encantador, único e maravilhoso. Será que hoje ele pensa diferente? Eu estou fazendo uma pergunta e a pontuação para indicar a pergunta é o ponto de interrogação. Estão conseguindo perceber a diferença de um e outro? Vamos então mais um exemplo. Você sabia que o baobá pode armazenar água? Essa frase é o quê? Uma pergunta. Você sabia que o baobá pode armazenar água? Perguntas, usamos o ponto de interrogação. Um baobá pode viver 6.000 anos. Nossa, é muito tempo. Eu estou admirada com a quantidade de tempo que o baobá vive. Eu estou surpresa com a quantidade de tempo que ele vive. Então, eu estou expressando uma emoção. Então, eu vou colocar o ponto de exclamação. Conseguiram, então, perceber quando eu uso um, quando eu uso outro? Vamos, então, pensar no que a gente aprendeu com essa análise que a gente fez. Ali, o ponto de interrogação, Usamos no final de frases que indicam uma pergunta. Ponto de exclamação. Usamos no final de frases exclamativas que expressam emoção, surpresa, admiração, raiva, espanto, susto, dentre outros. Então, que expressam sensações, que expressam sentimentos. E eu quero dar ênfase nessa frase, eu deixo ela faço com que ela fique uma frase exclamativa, porque eu estou exclamando alguma coisa, me expressando, eu coloco o ponto de exclamação. Então, para você lembrar disso que a gente conversou agora, você vai anotar essa informação no seu caderno. Eu vou esperar você fazer essa anotação.
Muito bem, anotaram então a regra de quando usamos o ponto de interrogação, de exclamação, e de vez em quando, né, vocês voltam aí, dão uma estudada nessa regra, né? O caderno de vocês é uma fonte de consulta, então quando você estiver escrevendo uma frase e ficar em dúvida de qual usar, volta aí nessa anotação. E agora é com vocês, vamos fazer atividades sobre isso que a gente conversou. Então, eu quero que você faça essa anotação no seu caderno. Coloque lá, interrogação ou exclamação e os números 1, 2, 3 e 4. Fizeram a anotação ali? Então vamos à atividade. Eu trouxe aqui para vocês 4 frases e estão sem os sinais de pontuação. Então a gente vai ler aqui as frases para você ir pensando qual é o sinal de pontuação ideal para cada frase. Quando cheguei perto do baobá, fiquei impressionado. Como é alto! 2. José leu sobre o baobá e ficou se perguntando, será que essa árvore existe? 3. Por que o baobá é conhecido como árvore garrafa? 4. Que engraçado, parece que a árvore está de ponta cabeça. Então, eu fiz a leitura para vocês, mas eu não dei muita entonação, né? Porque senão eu já ia acabar dizendo qual ponto que era. Então, vocês colocaram lá no caderno os números, então vocês vão colocar ali só o sinal que você usaria na frase. Não precisa copiar a frase. Coloca lá, número 1, qual dos sinais você usaria? Número 2, número 3... No número 4, a gente tem 2 espaços ali para completar com os sinais de pontuação. Então, você vai colocar 2 sinais lá no número 4. Se for 2 interrogações, coloca 2 pontos de interrogação. Se for 2 exclamações, coloca 2 pontos de exclamação. Pode ser que seja um de cada também. Tá? Eu vou dar o tempo, então, para você reler as frases e pensar em qual é o sinal de pontuação utilizado em cada um delas.
Vamos conferir então como é que ficou nessas respostas ali, ó. Quando cheguei perto do baobá, fiquei impressionado. Como é alto! Eu estou expressando a minha sensação de ver o baobá. Como é alto! Uma sensação, uma expressão de surpresa. Então, eu vou usar o ponto de exclamação. Na frase número 2, José leu sobre o baobá e ficou se perguntando: será que essa árvore existe? Ali já tem até uma dica, né? Ficou se perguntando. O ponto que usamos nas perguntas é o ponto de interrogação. Então, número 2, ponto de interrogação. 3. Por que o baobá é conhecido como árvore garrafa? Olha ali, a palavra por que também já nos dá umas dicas, né? É uma pergunta. Então, ponto de interrogação. Frase 4. Que engraçado! Parece que a árvore está de ponta cabeça. Então, vamos pensar lá. Que engraçado! Eu estou revelando uma sensação minha, que eu estou achando estranho aquela árvore, né? Achando graça da árvore. Então, que engraçado! Ponto de exclamação. Parece que a árvore está de ponta cabeça. Também estou admirado com a forma da árvore. Então, vou usar o ponto de exclamação. Então, confiram lá se vocês colocaram tudo certinho. Então, número 1 ficou exclamação, 2 interrogação, 3 interrogação, 4 2 pontos de exclamação. Muito bem, então vamos fazer mais uma atividade para fixar bem essa questão do ponto de interrogação e de exclamação. Agora você vai fazer essa anotação no seu caderno, completando o texto, e vai colocar os números de 1 a 7. Eu vou esperar você fazer esse registro.
Então, eu trouxe aqui para vocês um texto em que está faltando a última palavra das frases e a pontuação. Então, ali no lugar da palavra tem um tracinho vermelho, que é uma lacuna que a gente diz, né? Então, tem lá o texto. Felipe perguntou à sua mãe: mamãe, você já viu um de perto? Não. Mas por que está perguntando? Porque hoje na escola estudamos sobre os baobás. Que adoro, exclamou a mãe. E o que você... Que o baobá dá flores, frutos e até... Então, tá faltando as palavras ali. Do lado, eu tenho as palavras e os sinais de pontuação. Olha lá, legal, enorme, água, baobás, aprendeu, isso, baobá. Perceberam que eu tenho as palavras baobás, baobá? Uma está com o sinal de interrogação, o outro com de exclamação. Então, você vai ter que prestar atenção nisso na hora que for fazer a atividade. Vai ter que identificar a palavra que completa a frase, dando sentido a ela, e também o sinal de pontuação. Não precisa você copiar as frases, né? Você colocou lá no seu caderno os números de 1 a 7, então as lacunas estão numeradas ali, de 1 a 7. Você só copia a palavra que você usaria para completar a frase. Então, fique bem atento aí na questão do sinal de pontuação. Tá? Eu vou esperar você fazer a atividade. Então, conseguiu completar o texto aí? Facinho, né? Agora que você já sabe quando que usa um, quando que usa o outro, ficou mais fácil, né? Então, vamos conferir. Felipe perguntou à sua mãe. Então, uma pergunta. Você já viu um? Viu um o quê? Um baobá. Se está fazendo uma pergunta, é o baobá seguido do ponto de interrogação. De perto, não. Mas por que está perguntando? Qual é a palavra que completa ali? Porque está perguntando
isso. E a mãe falou isso, mas ela também estava fazendo uma pergunta, né? Mas por que está perguntando isso? Então, o isso seguido do ponto de interrogação. Porque hoje na escola estudamos sobre os baobás. O que ela queria dizer? Que legal, né? Então, ela está expressando o sentimento dela ali de achar legal a aula que ele teve. Então, a gente coloca o ponto de exclamação. Adoro. Se ela adoro baobás, né? Eu adoro baobás, dando ênfase a isso. Então, também o ponto de exclamação. Então, exclamou a mãe. Até a frase até diz isso pra gente, né? Que a mãe exclamou. E o que qual vai ser a palavra que completa ali? Aprendeu, né? Com um ponto de interrogação, porque ela tá perguntando pra ele, o que você aprendeu? Aí ele responde, que o baobá é enorme. Então, o menino tá expressando a surpresa dele de saber que a árvore era tão grande. Então, ponto de exclamação. Dá flores, frutos e até água, né? Então, também, ele ficou surpreso em saber que o baobá tem tudo isso. Então, ponto de exclamação. Então, confira bem certinho. No seu caderno deve ter ficado dessa forma assim, ó. 1 baobá, 2 isso, 3 legal, 4 baobás, 5 aprendeu, 6 enorme, 7 água. Confira lá bem certinho. Muito bem, registro feito. Então, agora, quando você for escrever, procure lembrar o que a gente aprendeu sobre o uso do ponto de interrogação e o uso do ponto de exclamação. Assim, os teus textos vão ficar assim mais emocionantes para quem for ler. Agora, localize lá a sua árvore no seu caderno, né? E vamos colocar mais uma flor nela. Enfeitar mais um pouco, né? E para a gente registrar tudo aquilo que a gente está aprendendo nas nossas aulas. A palavra de hoje está aqui. É a palavra inconformado. O que será que quer dizer inconformado? Olha lá no slide. Revoltado, que não se conforma diante das diversidades, que não se resigna ou se submete facilmente. O baobá ficava inconformado. Então, na verdade, ele estava revoltado, porque ele queria coisas, né? Então, ele não aceitava aquela condição dele. É isso que significa inconformado. Então, você vai colocar lá na sua árvore a flor e vai colocar a palavra inconformado. Enquanto eu colo aqui na minha.
Colaram então lá, fizeram a florzinha, né? Colaram não, porque vocês estão desenhando, né? Quem está colando sou eu. E escreveram a palavra inconformado. Eu quero aproveitar essa palavra para fazer mais uma reflexãozinha com vocês. Olha só a palavra inconformado, como é que eu dividi ela aqui, ó. Incom, hífen, forma, hífen, do. Eu dividi ela em 3 partes. Por que eu fiz isso, né? Eu falei para vocês que a gente precisa dividir a palavra em 2 partes. Eu fiz isso por conta da forma da flor. Eu precisei usar esse recurso, né? Aqui na palavra lamentação, eu dividi em 2 partes. Lamentação. Na palavra tradição, também 2 partes. Mas aqui a palavra inconformado é bem grande. Então eu fiz 3 divisões. Não tem problema em fazer isso, porque eu respeitei as sílabas da palavra. Tá certo? Então hoje nossa aula acaba aqui. Espero vocês para a próxima aula.